que é pior que o José dos Santos. O MPLA negou educação para a juventude, para o povo angolano, de certa forma, para tornar-nos totalmente dependentes dele. Aqui quem tem que se sentir preocupado, envergonhado com a pobreza é o MPLA. Como é que está a condição da vida dos ativistas atualmente em Angola? Falar da condição da vida dos ativistas é falar da vida dos angolanos, porque os ativistas são um punhado, é um número reduzido, né, que veio de cada parte desse país. No entanto, nós, o movimento hip-hop, falar do movimento revolucionário, se assim possível, de outros grupos que surgiram, são pessoas que não vivem na mesma zona, vieram de Moceques, vieram de subúrbios, cidades diferentes, nos juntarmos em prol de uma só causa, né, que é o bem-estar social da coletividade. No entanto, os ativistas estão numa situação de miséria, de tal forma que o povo angolano vive. Então, seria impossível os ativistas angolanos terem uma posição, terem uma situação econômica e social diferente do seu povo, porque nós somos parte deste povo. É reflexo da degradação do Estado, nesse caso do governo, né, que vem desgovernando esse país de 1975. No entanto, o ativismo, só que para a realidade atual, entende-se que o ativismo é simplesmente as manifestações de rua, é simplesmente os protestos que nós temos realizado, não é isto. Depois de 75, os que continuaram com cabo do microfone político foi o movimento hip-hop. O movimento hip-hop surgiu na década de 90, isso para a nossa realidade, e contribui de certa forma para a liberdade de expressão, liberdade de opinião e mais liberdades que só depois de 2010, com a Constituição da República, foram materializados. De 2011 para diante, surgiu um grupo de jovens da sociedade civil, motivados pelo movimento hip-hop, porque foi o movimento hip-hop, o rap no seu todo, o graffiti, né, que deu uma visão, uma forma de olhar a realidade ao povo angolano. Então foi dali que a primeira manifestação convocada em 2011 foi por um anônimo nas redes sociais e foi tornado público num show de rap do Bob da Rua de Sense, isso na voz do Luati Beirão. No entanto, o movimento hip-hop sempre esteve lá. Então, o ativismo em Angola não pode ser visto simplesmente da forma que a televisão e as revistas nos querem fazer passar. O ativismo é cultural, é cívico, é político, é ambiental, é feminista. Então, há N tipos de ativismos em Angola, mas agora o ativismo que alberga todas as outras facetas é o ativismo social e político, porque é lá onde todos exprimem aquilo que apoquenta nas diversas localidades. Agora, há aqueles debates agora, ativismo LGBT, para nós, aqui em Angola também temos ativismo feminista, ativismo que defende o direito dos ambientes, dos animais, mas é prioritário para a nossa realidade? Claro que não. Né? Nós estamos a falar de um país onde os direitos humanos, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à habitação ainda não foi alcançado. Então, defendermos as plantas para a nossa realidade é um passo maior que a perna. No entanto, o que nós queremos é o bem-estar da coletividade, dali que o ativismo social e político tem ganhando mais espaço que outros tipos de ativismo, porque os direitos civis têm de ser alcançados na primeira instância. Depois de alcançarmos os direitos civis, aí sim, podemos discutir o direito do corte, podemos discutir o direito daquilo, mas por enquanto o direito à vida. O homem, o ser humano, que é tido como capital mais importante nos países também governados por dirigentes de verdade, não são tidos nem achados. As crianças morrem vezes sem conta nas portas dos hospitais. Os hospitais públicos não têm medicamento nos hospitais, mesmo com o orçamento já do Estado que nós temos acompanhado na Assembleia Nacional. No entanto, nas escolas não há carteira, não há escola nas comunidades, e se há, é uma sala ou duas numa aldeia, né, onde o Estado, como pensar de bem, não consegue acompanhar a dinâmica do crescimento da demografia. A escola que foi construída em 89 continua sendo de 2 salas até em 2021, numa realidade que o número de jovens e crianças aumentou. É essa a realidade. É por isso que a gente luta. Antes usávamos os microfones e continuamos a usar, mas hoje temos as ruas como uma forma, como um meio de fazer passar e transmitir aquilo que são as nossas aspirações. Porque quando a gente vai para as manifestações, o que a gente exige é para o bem de todos.
Os nossos apelos são pela coletividade. Nunca fomos numa manifestação pedir o emprego para nós. Não, é para o povo, é para a juventude. Habitação para a juventude, bem-estar para a juventude, emprego para a juventude. Então, quando esse Estado responder às nossas preocupações, significa que todo o povo terá emprego, né? Mas o Estado entende, e metade da juventude também entende, que nós somos pessoas desinformadas, somos pessoas, afinal de contas, influenciada por grupos A ou B para fazermos o que a gente faz. Não, nós estamos comprometidos com o bem-estar da coletividade e queremos que quem gera esse país vele pelo bem-estar de todos e que a riqueza desse país seja distribuída de forma equitativa para os demais. Mas não é isso que tem acontecido. Dali que nós continuamos nas ruas a protestar e a reivindicar para com que tudo mude. Então, o ativista é um sujeito, um indivíduo que defende uma causa. Esta causa pode ser política, social, cultural, conforme já fizeste menção na introdução, ou racial. Nós vimos que Martin Luther King se destacou como ativista racial, né? Defendia uma raça, uma tribo, um grupo, né, que era discriminado, negado. Mas então era necessário surgir um grupo de ativistas para, afinal de contas, mostrar às pessoas que nós também podemos, nós também somos como vocês. É uma exigência para cutucar, né, o princípio, né, da moral, da ética de quem governa, porque não é isso que se resiste no nosso país. Então é preciso gritarmos, falarmos para com que as coisas mudem para o bem de todos. Em resumo, entende-se que todo cidadão angolano deveria ser um ativista. Sim, mas devia ser. E Che Guevara disse num dos seus discursos que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Nós estamos a falar de um país como Angola, onde metade da população não é pobre, é miserável. Porque são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é ser pobre, porque o pobre consegue satisfazer as suas necessidades básicas. O pobre tem direito à educação, à saúde, tem direito a um carrito. O pobre tem direito à viagem, mas nós não. Nós somos miseráveis. Né? Há quem diz, não, estes estão a discutir, estão a fazer manifestação por causa da fome. Fome é universal. Existe fome nos países do primeiro, segundo, terceiro mundo. Sente fome o pobre e o rico. O problema não é de fome, é de miséria extrema. No entanto, nesta situação que vivemos, não ser crítico, não ser ativista, não ser revolucionário, é doentio. Há que se estudar isto. Pela situação que nós passamos. Porque quando um gestor da coisa pública, né, constrói um chafariz numa comunidade e bate em palma, aquilo não se entende, eu não consigo encontrar o sentido, né? Não consigo entender isto. Então, quem que não é ativista em Angola não é uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Mas né? É anormal na perspectiva de com que ele se sente culpado da pobreza, da miséria que ele vive. Não! Isto é resultado da má gestão da coisa pública. Aqui quem tem que se sentir preocupado, envergonhado com a pobreza é o MPLA. Porque o MPLA é o único partido de 1975 nega partilhar o poder com a oposição e com a sociedade civil. No entanto, temos meios de comunicações públicas construídos com o dinheiro de todos nós, mas fazem simplesmente lavagem da imagem do partido que desgoverna esse país. Agora, dentro do ativismo também há ativismo, a mídia-ativismo. Mídia-ativismo é um tipo de ativismo feito pelos jornais, pelas TVs, pelas rádios. Então, aqui na mídia ativismo ou no ativismo mídia, se assim for, se enquadra o jornal e a TV Hora H, né? Fruto dos trabalhos cívicos que tem feito, que tem desenvolvido em prol do direito da liberdade da imprensa, direito de opinião e mais de direito que tem desempenhado. E também tem sofrido N tipo de censura e processos N sem conta, né? Esse jornal, essa TV já foi processada N vezes pelo trabalho que tem feito. Mas temos jornalistas que fazem tudo para limpar a imagem e são protegidos, são promovidos. Aqui é claramente de que a incompetência e a bajulocracia promovem. Né? Então não é isso que nós queremos construir um país de igual, porque as críticas que nós tecemos para este governo
se fosse encarado, isso poderia trazer melhorias para o nosso país. Porque quando esse país muda, muda para todos. Quer de partidos da oposição, quer da situação, quer ativista, quer protestantes, quer católico e muçulmano. Então esse país faz-se com todos. O saco de arroz subiu para 15 mil kwanzas, de uma forma, uma subida vertiginosa. Com um país que tem terras férteis, rico em águas doces e salgados, que dava muito bem para desenvolvermos uma agricultura, né, sustentável de verdade. Mas não temos isso. E quando a gente contesta a subida do preço do saco de arroz, os camaradas do MPLA entendem que nós somos loucos. Mas quando um indivíduo do MPLA vai para um armazém, compra 15 mil kwanzas, independentemente do cartão que ele anexa, que ele tenta mostrar. Então, quando o saco de arroz baixar, vai baixar para todos também, não é só para os ativistas. Não é só para a rádio, para a TV que comunicou a subida do preço, é para todos. Então, precisamos olhar esse país com olhos de ver. O MPLA é um partido grande, nem todos do MPLA têm dinheiro. Nem todos, digamos, conseguem comprar um saco de arroz a 16, 15 mil. Está a referir à parte elitista. Sim, mas o MPLA é um sistema, é uma ideologia. Vimos muito bem, era uma ideologia moldada, né, pelo comunismo, socialismo, que era o partido único. Agora estamos na democracia que foi imposta por eles, porque não sabem trabalhar com a democracia, porque eles aplicaram muito mal o comunismo, estão aplicando muito mal a democracia, porque nos apresentaram um comunismo do tipo marxista, leninista, maoísta, nazista. É um marxismo que até os próprios marxistas não conseguem entender o que é isto. Nos apresentaram um tipo de comunismo que, se nós lermos, afinal de contas, aquilo que foram as histórias das ideias políticas defendidas pelo Platão, por outros tipos de filósofos mais, vamos dar conta que não foi aplicado propriamente. E a democracia que foi alcançada em 92 também é uma democracia que até hoje ainda é miúda. Né? É uma democracia que, com característica de aristocracia, de tirania, de ditadura, de monarquia, porque entendes que um único grupo sente-se o único que pode governar esse país, mas está governando de forma errada. No entanto, quando está falando do MPLA, é nessa perspectiva. Porque quando eu digo, eu uma vez disse que o João Lourenço está a pecar aqui e ali. Aqui diz, não, você odeia o MPLA. É porque está falando do João Lourenço. Então esse indivíduo, do ponto de vista político, é um analfabeto, porque entende que falar do João Lourenço é atacar o MPLA. Não sabe que o João Lourenço é, além de ser presidente do MPLA, também presidente da República. É normal que se Angola fosse um país de verdade, né, que estamos a construir para chegar, que o indivíduo do MPLA é normal que critique o João Lourenço como presidente do quê? Da República. Agora, está a servir-se, calhar, os interesses do partido, mas do país não. Mas os militantes do MPLA se sentem, né, ofendidos quando alguém fala do João Lourenço. Mas por quê? Então, e é este mesmo indivíduo que os filhos não estudam, que não tem dinheiro, ganham 15 mil kwanzas, não tem o dinheiro que ele ganha, não serve para comprar a cesta básica. No entanto, é doentio, combatem. São essas pessoas que estão nos perseguir, são essas pessoas que nos matam, são essas pessoas que são nossos bufos nas comunidades, são essas pessoas que botam veneno nas nossas bebidas, na nossa comida. São essas pessoas. E são pessoas que vivem pior que muitos que tencionam tirá-los dessa miséria extrema que se encontram. Então, há uma doença aqui. O MPLA negou educação para a juventude, para o povo angolano, de certa forma, para tornar-nos totalmente dependentes dele. Dali que o povo, a sociedade, o povo no seu todo, que movimenta esse país. É do povo onde o consumo vem do povo, a mão de obra barata vem do povo, tudo vem do povo, a desinformação vem do povo. Quem está a colar as bandeiras do João Lourenço nas artérias da cidade são os pobres. Né? As pessoas que vivem bem não aceitam fazer isto, são os pobres, os formados não aceitam fazer isso, são as pessoas que não têm informação. No entanto, o MPLA entende que tem de continuar pobre, tem de continuar desinformado, analfabeto, para melhor reinar. Mas, dentro do MPLA, entendo que há pessoas boas, eu conheço muitos deles também, e não tem expressão. Mas é preciso que façam alguma coisa, porque quando esse país mudar, muda para todos. Não queremos que um presidente que governa Angola, desde 2017, depois de terminar o seu mandato, fuja também para outra parte do mundo. Né? Por quê? Porque não há condições, não há hospitais. Está se tratando não sei aonde, em Barcelona, não há hospitais. É doentio. E se construir hospitais de verdade, esses hospitais vão albergar os filhos dele, vão albergar toda a gente e a população em geral. Mas não há. O povo é ignorado.
Fazendo recurso ao seu argumento quando dizia sobre perseguição, como é que caracteriza a posição de alguns ativistas, aqueles que defendiam ou defendem a causa concretamente, que se opuseram a esta causa do ativismo e uns estão mais próximos ao partido que governa? Como é que caracteriza esses indivíduos? Eu são indivíduos heróis, merecem o meu respeito, porque eu digo isto, muitos começaram a fazer ativismo na década de 90, como eu já fiz menção, no movimento hip-hop, outros começaram em 2010, depois da nova Constituição da República, e há quem veio de muito mais tempo e continuam a fazer isto. Mas esta mesma sociedade que nunca entendeu isto até o momento, entendes? Os ativistas também estudam, muitos deles estudam, né? Muitos deles trabalham, têm famílias para cuidar. Nós demos, eu particularmente, eu comecei a fazer ativismo com os meus 16 anos ou 15 anos. É muito tempo. No entanto, o ativismo, né, tirou-me de casa. O ativismo tirou-me do emprego. O ativismo, o ativismo tirou-me mais coisa do que me dá. Não, mas há uma certa... Não, digamos, já para responder... Há uma certa a animosidade entre os ativistas que se opuseram ou tornando-se neutro em relação àqueles que continuam ainda no ativo. Há situações que ocorrem que são relativas a ofensas a esses indivíduos, palavras não abonatórias contra esse, e há, entende-se, uma rivalidade entre as duas partes. Entende-se que alguns criaram ilha entre os ativistas, grupos ou estão divididos mais ou menos em ilha. Como é que caracteriza essa situação que ocorre entre o ativismo em Angola? Sim, é fruto do sistema que nós temos. Se não tivermos cuidado com o tipo de sistema que o MPLA implantou, nós estamos a ser criados, formatados para odiarmos os nossos irmãos e amarmos os nossos inimigos. No entanto, a mesma luta que hoje se levanta contra um ativista que muito deu para esse país, que se não está morto é porque Deus existe, se é assim possível, para os crentes dizem isso, né? Hoje, entendes aquilo que ele já entendia antes, que você também não contribuíste para pelo menos as coisas mudarem. Lutares contra esse, difamares essa pessoa sem teres a certeza, mano, estamos abaixando a certo ponto. O nosso foco é o MPLA. É o MPLA que nos trouxe nessa ruína. Agora, cada um de nós vai cumprir, a vida militar cumpre a obrigatoriedade de 5 anos. Cada um, há quem deu 20 anos de ativismo, também pode viver a vida dele. Contribuiu para alguma coisa. Agora, se a coisa mudou ou não mudou, isso já não depende dele, mas contribuir para alguma coisa. É desaconselhável as ofensas? Não é desaconselhável, isso não precisamos baixar desse certo nível. Se for para ofender, que ofendemos aqueles que roubaram, né, a riqueza desse país. Se for para roubar aqui, se for para ofender, que ofendamos aqueles, e se for para torturar, que torturamos aqueles que têm adiado e nos tornado cada vez mais pobres. E não aqueles que, de certa forma, deram o peito à bala, enfrentaram para mudar o contexto do país. Agora, isso que eu estava a dizer, que eu já fui detido mais de 30 vezes. Eu já fui retido mais de 40 vezes. Eu já fui preso mais de 2 vezes, condenado por um crime que nunca cometi, foi por fazer ativismo. Eu fui atropelado pelo carro da polícia, eu já fui raptado 3 vezes. Eu fui alvejado com 7 facas nas costas em 2013. No entanto, a sociedade nunca entendeu isto. Chega uma fase que, claro, eu entendo que preciso contribuir de uma outra forma. Como? Criando uma ONG, criando uma organização, se assim possível, ou continuar nas ruas. Eu tenho essa opção, mas que contribui de certa forma. E que não vou parar de contribuir. Agora, eu não estou a dizer que vou deixar de fazer. Não, é impossível. Eu estou no movimento hip-hop e estou no movimento revolucionário. Então, tem N tipos de ativismo dentro de mim. E agora pertenço ao Observatório para a Coesão Social, uma ONG de direitos humanos, e temos defendido muita gente, muitos ativistas que são detidos. Somos nós, como Observatório para a Coesão Social, que temos defendido a custo zero. Essa é a minha luta. Mas vai ter pessoas que vão desistir. Vai ter pessoas que vão se abster. Vai ter pessoas que vão preferir trabalhar em vez de fazer isso. É normal que façam, que seja de forma digna. Mas o culpado, quem merece essa ofensa toda é o MPLA. É simplesmente o MPLA. Porque é o MPLA que tem nos dividido. Então, também a televisão, construída com o dinheiro de todos nós, as rádios, tem ajudado de certa forma para nos dividir. Esse é um debate que abona o MPLA, favorece o MPLA. Ele tem de vender um debate para dividir, para melhor reinar.
Porque agora existe debate de ativistas que vão dali, usam as redes sociais para atacar A ou B, mas eu tenho um contato de mais de 1000 ativistas que existem em Angola e na diáspora. Se eu quiser falar com ele, eu falo com ele diretamente pelo telefone ou via internet. Para que eu ir para as redes sociais para levantar um debate que se calhar é boato, não tenho certeza. No entanto, o MPLA ganha com isto. Mas o foco da nossa luta não devia ser isto. Não devia ser os fake news, não devia ser esses debates, ameaças, tortura, caças bruxas, pessoas que já criaram, né? Resistência para autodefesa caso forem invadidos. Não é isso que pode ser. Nós temos que destruir. Se for para destruir, é o MPLA. Porque é o único responsável da nossa miséria. Né? Porque entendemos o povo, entendem que com um salário de 50 mil kwanza para trair o seu irmão, para ele é melhor. Então a culpa disto é o MPLA. Nós temos terras verdes, temos riqueza suficiente que nos dá a dignidade de vivermos como pessoa. Conforme nós vivemos aqui, nas outras partes do mundo, nem para os animais é aceitável. Os animais na Europa têm direito a consulta de rotina semanalmente. Nós aqui em 5 anos conseguimos encontrar medicamentos nos hospitais. O culpado deste mal todo tem nome, é o MPLA. É o MPLA. Então, é ele o único responsável de tudo isto. Agora, da verdade que, se for para se tornar rico, vendendo ilusões, que também não precisamos pautar por essa via, né? Precisamos de pessoas que aderem ao ativismo para ajudar a mudar a consciência. Para contextualizar, eu refiro concretamente o ativista Banza Hansa e Hitler. Banza tem sido vítima de muitas ofensas, foi comprado, palavras como enfim, e o Hitler está mais próximo ao Partido Unido, ou seja, apoia o presidente Adalberto Costa Júnior. É legítimo essa posição? Sim, é legítimo. Como cidadão, nós temos direito à escolha, direito à opção. É normal. É normal. Mas eu estou a dizer que o debate do Mbanza, só que as pessoas não conhecem o Mbanza. Esse debate de quem não conhece o Mbanza. Eu conheci o Mbanza em 2012. Mbanza é um dos primeiros presos políticos da nossa geração. Foi preso com Libertadores, Fuca Muzemba, Ermelinda Freitas, foi preso com Carbono, né, Pedro Ismalembe, entre outros mais, no processo de 3 de setembro. Deram muito, Mbanza já era formado naquela altura e negou essa licenciatura, era funcionário público. Mbanza era a pessoa com mais nível na nossa realidade, éramos pessoas com entendimento, mas os que já tinham ensino superior eram Mbanza, Latiberal, entre outras pessoas, contava-se nos dedos. Mbanza era uma pessoa com ideias fixas. Então, esse debate é fruto, né, da reunião que o presidente da República teve com os ativistas. Esse encontro trouxe um mal-estar no seio dos ativistas, porque o MPLA também é um plano estratégico do MPLA, mas o Mbanza não é aquilo que as pessoas disseram. O Mbanza é um ativista, e se fosse para se tornar rico, seria da forma dele digna. Quanto Hitler? Já para terminar sobre o Mbanza foi um dos primeiros presos políticos da nossa geração, já tinha formação, já era professor, já era funcionário público, e mais, no ano 2015, muitos que se tornaram presos pela primeira vez, mas o Mbanza já era a segunda ou terceira vez. Tem que estar claro isso. Então, a nossa revolução não começou em 2015, conforme muita gente quer fazer passar. 2015 é o pico da nossa luta. Começou muito antes disso. E, claro, o Hitler Samussuco também é um companheiro. O Mbanza conheci em 2012. O Hitler Samussuco conheci na mesma fase. Mas, por intermédio do movimento hip-hop, ele pertencia e pertence até hoje ao movimento Terceira Divisão, eu já mesmo fui canto sozinho. Então, viemos todos do movimento hip-hop e é um irmão. No entanto, também foi preso no processo dos 15 mais 2 e mais. Tem essa posição. Apoia, sim senhora, o Adalberto Costa Júnior. E não há crime nenhum nisto. Não viola nenhum princípio, nem o código de ética do movimento revolucionário. Não viola nada disto. Agora, aqueles que tencionam cutucar um Mbanza, por ele hoje trazer posicionamentos que nem A nem B, aqueles que cutucam hoje o Hitler Samussuco, por hoje trazer um posicionamento de solidariedade ao Adalberto Costa Júnior, fruto da degradação, né, que a televisão pública de Angola e outras TVs afins têm levado a cabo de ridicularizar o Adalberto da forma errada, né?
Então, o povo angolano é solidário. Então, o Hitler Samsuco se solidarizou com a situação da Adalberto Costa Júnior. Também não há mal nisto. Isto significa que se o MPLA não fizesse o jogo sujo, claro que se calhar muitos ativistas não podiam se solidarizar com Adalberto Costa Júnior, é com Adalberto. E mesmo se fosse com o Partido Unido também não havia problema nisto. Porque a nossa causa é justa. A nossa causa é comum também. Então, se a Adalberto Costa Júnior não tem a oportunidade, o tempo de antena na televisão pública, nem nas rádios, construído com o dinheiro de todos nós usamos as nossas redes sociais para apoiarmos. Para ajudarmos, né, a divulgar aqueles que nós achamos que merecem o nosso apoio. Não há mal nisto. E quem luta contra o Hitler Samsuco por ter... Eu também faço vezes sem conta. Eu apoiei o Abel Chivucovuco, me solidarizei com o Abel Chivucovuco, solidarizei com Adalberto da Costa Júnior, continua a fazer, né? E não há mal nisto. E há muita gente do MPLA que também sentem que o Adalberto da Costa Júnior tem sido injustiçado, também se solidarizam, não tem problema nisto. Agora, este é um debate para nos dividir. É um debate que abona e simplesmente aumenta ponto ao MPLA, porque quanto mais dividido, melhor. Eu nunca vou lutar com nenhum dos ativistas, nem se calhar alguém do movimento hip-hop. Eu tenho dito, eu comecei a fazer essa luta para libertar este povo, para contribuir para a liberdade desse povo. E depois entendi uma coisa, por que os nossos mais velhos erraram depois de 75? Por quê? Sim, é fruto dos conflitos étnico e tribal, é fruto dos conflitos partidários e as influências externas. Hoje entende-se o quê? Que começamos todos em 2008 a fazer rap, começamos todos em 2011 a fazer manifestação de rua, mas eu hoje posso pertencer a um partido da oposição como não pertencendo. Eu hoje posso ser de uma ONG, da ONG A ou de nenhuma ONG. Logo, no futuro, no princípio éramos todos companheiros, e depois cada um fará parte de um partido da oposição, o outro poderá criar seu partido, outro poderá aderir. Mas para mim isso não tem problema nenhum. É isto que o MPLA, a UNITA, a FNL não conseguiu entender em 75. Porque esses heróis que nós chamamos hoje de heróis, muitos desses não começaram como MPLA, começaram como nacionalista. Os ataques da Baixa de Cassange foi protagonizado pela FNLA. Mas os ataques às cadeias do São Paulo foram protagonizados pelos quê? Pelos religiosos, a Igreja Católica contribui de certa forma, né? E os nacionalistas não eram do partido do MPLA. O MPLA fez tudo para militarizar, se calhar, a força desses nacionalistas, mas não se levantaram em prol do MPLA, não, era como nacionalistas e oprimidos, mas foram eles que, ao invés de dar uma Angola melhor, deram-nos uma Angola de discórdia. Então, eu tornei-me ativista, 2008, no vento hip-hop. Se a minha luta é para depois combater com um Banza-Anza, porque ele pretende criar um partido político para concorrer às eleições presidenciais, eu estou a ser um vazio, porque quero dar uma Angola aos meus netos, aos meus filhos, pior daqueles que nossos ancestrais nos deram. Então, se um Hitler Samsuco hoje faz parte, apoia um partido ou outro, se um Banza hoje pretende criar um partido também para concorrer, é normal, a lei permite isto. Né? Se alguém era ativista ativo e deixou de ser ativista, é normal, também não é crime, porque não assinou nenhum pacto de sangue com ninguém, é normal. Eu não posso, né, não posso fazer o mesmo que o MPLA fez em 75, não posso fazer isto. Então, os ativistas de hoje, se não tiverem cuidado, poderão repetir os erros desses partidos que eu acabei por citar aqui. Então, precisamos aprender com a história e entendermos que é normal que cada um tenha a sua opção. Eu poderei fazer parte de um partido da oposição, como não fazer. E é legítimo. Que é legítimo, sim. Mas a minha relação, as nossas relações humanas têm de continuar. Ok. Esteve recentemente no Kwanza Sul, detido. O que é que ela foi fazer no Kwanza Sul? E por que foi detido? Eu fui detido, é lacônico isto, até não se entende num país como o nosso. Eu fui para o Kwanza Sul porque recebemos uma denúncia. A família Kassoma foi burlada por um empresário. Empresário este chegou naquela localidade da Gabela, em 2008, disse que gostou da fazenda, queria comprar a fazenda. Os mais velhos disseram, não faz mal, já que queres comprar, tens que nos meter uma escola aqui, para pelo menos nossos filhos estudarem, um chafariz, um posto médico e uma carrinha para o dono da fazenda. O empresário disse que isto é um negócio fácil, né? Então, tá bem, concordaram. De 2008 a 2014, o empresário legalizou aquela empresa de forma
passou a empresa a fazenda em seu nome, sem ter dado nada do que acordou. Os fazendeiros, as famílias ficaram sem fazenda e também não receberam nada em troca. O mesmo fazendeiro vende aquela fazenda ao ex-PCA do Banco BIC e fez construção e produções que não se imaginam. Nesse momento, os fazendeiros estão simplesmente a exigir que pelo menos que se cumpra com aquilo que se prometeu. Mas ao nosso ver, como defensor de direitos humanos, entendemos que não, aqui há abusos de poder, né? Há N tipos de atos pecaminosos. Porque então, vejamos, uma empresa é uma pessoa coletiva privada, neste caso, é aquela fazenda. O empresário tem a sua obrigação social. Um empresário, quando chega numa comunidade, criar uma escola, um chafariz, não é comprar uma fazenda. Faz parte das suas obrigações sociais para com a comunidade. Então, nem cumpriu com as suas obrigações sociais, nem deu sequer um centavo aos donos da terra. Ainda por cima, jogou para a cadeia os donos da fazenda, por terem reivindicado. Então nós entendemos que não, aqui é abuso de poder, precisamos ir para lá. Fomos para lá para reportarmos isso, que infelizmente estamos a trabalhar nisto, e já tem um processo a decorrer no Tribunal de Comarca do Sumbe, né? E vamos acompanhar essa situação. O que me leva a deter é a simples situação de ter fotografado as enchentes das bombas de combustível. Nós chegamos no Kwanza Sul, no município da Kibala. Na Kibala, desde o momento que chegamos até o momento que foi detido, não tinha combustível. Não tinha combustível. Todo município não tem combustível. Então era necessário irmos ou para o Acocungo ou para a Gabela. Decidimos ir para o município da Gabela, pois na Gabela também não encontramos combustível. Naquela procura encontramos uma única bomba a abastecer com combustível, mas com uma enchente daquele tipo que não se entende. Então fiquei admirado. Kwanza Sul é uma província que faz fronteira com Luanda, não se entende. Então, se aqui no Kwanza Sul estamos a passar isto, imagina os municípios, por exemplo, do Cunene, né? Do Quando Cubango, imagina esses municípios. Então, a Polícia Nacional apareceu da forma dele, né? Como é habitual, e agiu, empurrou-me, recebeu meus telefones e quebrou até um dos telefones e jogou-me para a cela. Motivo da detenção, por ter filmado. Mas há um crime nisto. Não, a polícia diz que não devia se filmar sem a permissão, mas permissão de quem? Essa é a questão. Mas depois correu tudo normal. Tanto sim, mais correu tudo normal. Informação dão conta que minutos antes de ser solto, sim, fez uma palestra para os agentes da polícia. Sim, era preciso falarmos com a Polícia Nacional que a polícia, o agente da polícia, é normal ser filmado. Eu não filmei o agente da polícia, mas é normal o agente da polícia ser filmado. Agora, o direito à privacidade não significa, é quando estás na tua própria casa. Um GMMC, se estiver na rua, um cidadão normal pode tirar uma fotografia normal, porque eu estou na via pública. Agora, o agente da polícia tem medo de fotografia por quê? Se está ali para manter a ordem e a tranquilidade. Porque eu perguntei a eles que o único que devia comunicar à polícia podia ser o gerente das bombas, ou os funcionários das bombas, por eu ter feito a fotografia. Mas ali quem devia me dar justificação da ausência, da escassez de combustível é o gerente das bombas e não a polícia. A polícia, afinal de contas, no nosso país não sabe qual é o seu real trabalho, o papel. Aquele trabalho não é da polícia. A polícia devia chegar nas bombas caso houvesse conflito entre eu e os funcionários das bombas. Mas isso não houve. Os funcionários das bombas estavam a conversar muitíssimo bem comigo. Os senhores que estavam na fila de combustível, até que estavam a dar entrevista, estavam a falar comigo com uma simplicidade. Mas a polícia se preocupou por quê? Essa é a questão. Okay. Que medo a polícia tem? Porque a incompetência da falta de combustível naquele município não é problema da polícia. Ok, está explicado, já me sei. Está sendo então assim a conversa agradável com músico e ativista Jaime MC. Jaime MC que também está ligado a várias causas, ONGs e organizações sociais visando a melhoria, sobretudo, das comunidades. O nosso convidado tem duas formações, uma em Biologia e uma licenciatura em Direito. Não, sou formando em Direito. Sou proverbiólogo formando em Direito. Biólogo formando... Proverbiólogo. Ok. Sim. E formando em Direito. Muito obrigado pela correção. Vamos avançar. O que eu pediria, em função também da gestão do tempo, o tempo urge,
pediria brevidade na resposta, uma vez que o tempo dificilmente fica a nosso favor. Vamos então avançar para outras questões. Qual é a comparação que faz entre o presidente João Lourenço e o presidente Eduardo dos Santos? Duas faces da mesma moeda. A comparação é essa. Não há mudanças nenhuma e, pelo contrário, o João Lourenço mostrou que é pior que o José Eduardo dos Santos. Nós, durante 37 anos de governação macabra do José Eduardo dos Santos, só no princípio, né, do século XXI começou a se notar que Zaidu não era aquilo que se dizia. Por quê? Depois da morte do Jonas Malheiro Savimbi, entendemos todos nós que, afinal de contas, Savimbi não era o culpado da desgraça desse país, era mesmo Zaidu. Só ali que nós começamos a notar. Porque depois das eleições de 2008, antes dessas eleições, o povo todo entendia, olhava para o Zaidu como o arquiteto da paz. E mais discursos que a televisão fazia, né, favor até de limpar a imagem e promover o José dos Santos de certa forma. Mas agora, por parte de 2017 para hoje, o João Lourenço deu passos, atropelos, pior daquilo que o Zaidu fez. Não está a dizer que é inocente, o Zaidu é um pior. Matou as pessoas, né, na sexta-feira sangrenta, prendeu-me várias vezes, a metade das minhas detenções foram no tempo do Zaidu. Eu fui expulso de casa por causa do tempo do Zaidu. Tudo o que eu perdi na minha vida, eu dei a minha juventude, a minha infância para defender esse país. No tempo do Zaidu, sofri muito no tempo do Zaidu. Então cicatrizes que não o tempo apaga, no tempo do Zaidu. Mas quando o João Lourenço chega, não fez diferente. Fez igualzinho. Eu fui condenado no tempo do Zaidu também. Eu fui atropelado pelo carro da polícia de frente à manifestação, que era suposto a polícia me proteger. No tempo do João Lourenço também. Se o Zaidu matou na sexta-feira sangrenta, num caso Montezuma... Num prisma generalizado. Não. Sim, já mesmo para terminar. O João Lourenço conseguiu fazer isso em poucos anos. Como? Matou ativistas, como o Inocêncio de Mato, Mamá África, em plena manifestação. O Zaidu nunca fez isso. Já raptou-nos várias vezes para nos matar. E já matou os Isaías Caçula, Elvis Camuling, mas não era em plena manifestação, tiro direito. O João Lourenço fez isso. Matou milhares de pessoas em Cafunfo no dia 30 de janeiro, no massacre. E até hoje, aquela gente... Quer dizer, a polícia do João Lourenço matou cidadãos de Cafunfo e os sobreviventes estão detidos até hoje. Que eu estou a falar convosco, está preso. O líder do protetor Luna Chokwe, o Zé Camuchima, continua preso até hoje. Então, se o Zaidu matou e prendeu até hoje, continua detido, Carlos Peteca, o João Lourenço fez o mesmo. Ponto positivo para consulado do João Lourenço? Eu não vejo pontos positivos. Corrupção, porque, o que é que tem a dizer? Não, porque o que seria ponto positivo é a abertura da mídia, mas que também durou uns 2 mesitos, depois tudo fechou. Porque havia uma liberdade da imprensa, que era até visível, e tudo voltou ao pior. Estamos falando de combate à corrupção, mas que combate à corrupção? Quem é corrupto? Quem que não é corrupto? Não empelhar ninguém inocente. Todos que tinham poder roubaram. E é sabido que aquele sempre foi partido de delinquentes. Se for para combater corruptos, ninguém resta no próprio empelhar. Porque estamos a falar de um país que até o policial de base era corrupto. E o escândalo de gasosa, do cabritismo nas vias públicas continuam. Que tipo de corrupção está a combater? O que o João Lourenço está a fazer é derrubar uma elite econômica e construir outra. É isso que ele está a fazer. No entanto, o João Lourenço sozinho, ele entendeu o quê? Que tendo simplesmente o poder político, sem o poder econômico, não será possível. Então, derruba a oligarquia construída pelo José Eduardo dos Santos e está a construir uma oligarquia nova. Não há mudança nenhuma. Resumindo, não há mudança. Não há mudança, é pior. O João Lourenço, com mais um mandato, toda a gente morre. É pior que o Zaidu. Acha que a UNITA é a solução para a melhoria da condição de vida de todo angolano ou apenas uma questão de experimentação? Para mim, a solução deste país é o povo angolano. Como? É mudarmos esse paradigma. Agora, esta mudança não pode ser entregue simplesmente na mão de uma força política. Tem que estar nas nossas mãos. Porque esse país depende de todos nós. Só que o que se pretende aqui é empurrarmos a responsabilidade toda da UNITA. A UNITA sozinha não vai ser possível. E claro, a UNITA trouxe um debate um pouquinho mais sofisticado e avançado de
uma frente única. Somente com a frente única que poderá ser possível. Porque na frente única, se tiver quadros com capacidade e que seja do MPLA, também tem que ser tido e achados. Agora, com o tipo de partido que se tem, da espécie partido único, onde o coordenador do bairro tem de ser do MPLA, quer dizer, não estamos a falar de governador, de administrador, estamos a falar até de coordenador do bairro tem que ser do MPLA. Então, o que se pretende aqui é um partido inclusivo ou um governo inclusivo e participativo, onde a sociedade civil também tem de ser tida. E não puxar a sociedade civil, né, para silenciá-los, mas para ouvir as opiniões dele, porque queremos contribuir para a mudança desse país. Nós não queremos que alguém puxe-nos, né, vem para aqui para trabalharmos só para termos salário. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ajudar a mudar esse país, mas com o MPLA é impossível. Porque com o MPLA, quem que não seja do MPLA, por mais capacidade que tenha, não chega nem para diretor de um colégio, nem para diretor de uma escola, nem para coordenador de um bairro, só para controlar chafarizes. Significa que o MPLA é o único que governa esse país. Logo, por isso que todas as incompetências caem na mão do próprio partido do MPLA. É diferente dos países, por exemplo, que o primeiro-ministro é de um outro partido, o presidente é de outro partido. Aqui não. Aqui o presidente da República é o comandante-chefe, é o chefe do executivo, é presidente da República, é tudo, é excessos de poderes. E apresenta-nos um modelo de governação que já devia estar ultrapassado, e já foi ultrapassado em outra parte do mundo, o do governo central, onde quem decide para a construção de um hospital ou de uma escola em Lumbalangimbo, na Gabela, no Kibashi, Pangaluquenha, é o indivíduo que vive na Mutamba. Quer dizer, geograficamente, Luanda está à esquerda, está à esquerda do país. Luanda nem faz parte do centro, está na costa. No entanto, tudo está em Luanda. O aeroporto está em Luanda, as televisões estão em Luanda, os jornais estão em Luanda, né? O porto tudo está aqui em Luanda. Temos outros portos, sim, mas tudo está aqui em Luanda. Significa que as decisões, mesmo o projeto PIME, não tem eficácia, porque o projeto veio de Luanda. Então, a partir de Luanda, governarmos esse país não vai ser possível. Há necessidade de centralizarmos e desconcentralizarmos os poderes. Okay. No entanto, só seria possível descentralizarmos com a implementação das autarquias locais. Mas esse governo nega as autarquias locais, porque sabe que com as autarquias poderá repartir e partilhar o poder com a oposição e com alguns membros da sociedade civil influentes. É este medo que tem. Agora, nos vem com o debate de dividir as províncias que já existem, né, para melhor reinar. Isso é absurdo. O que nós precisamos aqui não é nos dividir. Nós já não estamos a precisar de fronteiras, estamos a precisar de pontes. As fronteiras nos dividem, as pontes nos unem. No entanto, essas províncias, ele diz que não, os municípios que não são desenvolvidos têm de esperar para depois serem autarquia. Não é ali que nós temos que começar. Os municípios que têm de ser autarquia, na primeira instância, é os municípios não desenvolvidos. Porque os municípios já desenvolvidos, se não serem autarquias, se continuarem a ser autarquias e os não desenvolvidos não serem autarquias, significa que esses municípios nunca serão desenvolvidos. Porque as autarquias trazem desenvolvimento, geram investimentos e mais. No entanto, os municípios não desenvolvidos é que têm de ser a prioridade no processo da terceirização. Ok. O tempo urge e eu peço mais uma vez brevidade na resposta. Sim. Como é que foi a sua infância? Viveu no bairro, no município de Cacoaco, onde cresceu e onde forjou também as suas causas nobres. E, bem, não foge muito do contexto anterior, né, em que as crianças dos bairros cresceram em situações muito difíceis. Conta um pouco como é que foi a sua infância. A minha infância, não sei se é aquilo mesmo, é infância. Porque eu leio muito sobre a infância. Eu tenho muitos amigos nas redes sociais falam sobre a infância. E vejo muitas novelas, muitos filmes a falar sobre a infância. E com paixão, com amor. Mas aquilo que eu vivenciei, de acordo com aquilo que muita gente escreve sobre a infância, então não era infância. O que era? Era um abandono do Estado, né? Era tudo menos infância, porque eu não vi o que é aquilo. Porque muita gente diz que o que eu vivi na infância começaram a viver depois de ter mulher, depois de ser chefe de família.
Mas a responsabilidade que muitos adquiriram aos 30 anos, nós adquirimos na infância. Por quê? Sim, fruto do país que nós temos. Com quem viveu? E também, com seus pais, o irmão? Sim, ali é a questão. Eu fiquei separado dos meus pais com 5 anos. Eu deixei de viver com meus pais com 5 anos, fruto da guerra civil. Então, vivi com meus irmãos, né? Vivi com meus irmãos. Mas não era por ali. Era o próprio abandono do Estado, das zonas onde a gente se encontrava. No entanto, no meu bairro não havia energia, nem água potável. No meu bairro não havia bons professores, nem enfermeiros qualificados. Estamos a falar nos anos 85, 87? Sim, não, até isso se estende até a década, até 2005. Até 2005. Mesmo hoje, na minha localidade, em Cacoaco, se irmos para lá, não tem escola pública. Continua lá a viver? Não, não vivo lá. Não tem escola pública. Cacoaco não tem nenhuma universidade pública. O município de Cacoaco. Quer dizer, por isso que eu digo, para mim, não sei, não tem casa da juventude, né? Não tem parques estudantis, não tem biblioteca, livraria, não tem nada disso, quer dizer, um abandono. Mas eu estou a falar de Cacoaco, e há pessoas que passam pior. Eu cheguei na Kibala encontrei uma situação. Meninos, né? Crianças dos 8 aos 15 anos, nunca frequentaram uma escola. Não há escola, não é falta de vontade, não há escola. Não há escola. Mas o GMMC, apesar... O GMMC é uma criança, foi uma criança sem infância, né? Não tive infância. Eu aprendi a fugir guerra, me proteger para não morrer, e depois disso aprendi a sobreviver, né? Vendendo água, zungando cacuço. De qualquer forma, só para continuar com os estudos, e não foi uma vida fácil. Que se calhar num futuro breve poderemos narrar isso com mais alegria, com mais... Mas o GMC, contudo, é um exemplo a seguir, uma vez que passou fome, sede, falta de escola, luz elétrica, sobretudo também o saneamento e etc. Sim. Ainda assim, conseguiu concluir o ensino primário, médio e até a universidade. Sim. É um exemplo a seguir. Né? Sim, é um exemplo a seguir, né? Mas para dizer que muita gente que não conseguiu não é mesmo falta de vontade, é mesmo falta de oportunidade. Né? O Estado o MPLA nesse caso, agrada-se a ver metade da população fora do setor de ensino. Dali que não é coincidência nenhuma que ainda esta semana saiu um decreto de que os preços das universidades privadas e públicas poderá subir um pouquinho mais. Né? Então, um Estado que está comprometido com o crescimento não sobe de forma vertiginosa os preços das universidades nem das escolas. Porque estamos a falar da Cuba. A Cuba, por exemplo, vamos dar o exemplo da Cuba. Não tem diamantes, não tem petróleo para oferecer para o resto do mundo. Oferece seus quadros, o capital humano. Nós importamos cubanos para vir trabalhar aqui. O que eleva o PIB, o Produto Interno Bruto da Cuba, não é o diamante, é o capital humano, são as pessoas. E nós aqui, em Angola, não conseguimos criar oportunidade. Não temos, primeiro, nem qualidade de ensino, nem ensino de qualidade. Mas paga-se, tem universidade que está a se pagar 174 mil kwanzas mês. Mas essa universidade não faz parte nem das 500 mil melhores do mundo. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula para referir que o Presidente da República autorizou o aumento da propina para as escolas privadas de 25%. Sim, 25%. É isso que me preocupa. Porque então, se com esses valores que já se pedem nas universidades, não há muita gente nas universidades por falta de dinheiro. Imagina com esse aumento. Então, já há muita gente fora do setor do ensino por falta de dinheiro. Então, um MPLA deste, se fosse pensar de bem, não podia baixar o preço. Noutra parte do mundo, o estudante tem subsídio de estudante. Quer dizer, para um estímulo para o estudante. Os nossos livros são caríssimos. O nosso transporte é caríssimo. Não temos internet nas próprias instituições para nos... Quer dizer, o MPLA, em vez de criar oportunidade, facilidade para os estudantes, cria problemas. No entanto, assim nunca conseguiremos subsair, nunca conseguiremos desenvolver. Estamos a falar de um país que crianças do interior do país não sabem ler nem escrever. No contexto atual. E estamos a falar de um mundo onde há países como a China, com crianças de 10 anos que já estão a fabricar telefones, estão a fazer experimentações de bombas nucleares, de armas. Nós aqui, até a lapiseira importa. Não conseguimos fabricar nem um isqueiro. Como é que se isto rebentar por uma terceira guerra mundial, a gente consegue sobreviver?
A gente não consegue fabricar um computador. A gente não consegue nada. É só vaidade para mostrar que estudamos. Usar fato e gravata, usar bons termos. É só isto. Nós estamos nas universidades, muitos de nós, para estudar, para ter emprego na função pública, para ter salário grande. Porque o cessante disse que universidade significa salário superior. Mas é isso que nós queremos. Nós até hoje estamos a estudar ciência e não fazer ciência. Estamos a encontrar papagaios nas universidades a decorarem para tirar 20 valores. Não conseguem contribuir em nada. A Covid-19 foi um experimento muito forte. Mas quando a Covid chegou, fechou-se as universidades. E surgiu um empirista que trouxe uma cura da Covid e disseram que não pode, porque não tem experimentação científica. Mas como é que vamos ter experimentação científica se as universidades que deviam fazer tipo de experimentação estão fechadas? É uma brincadeira. Então, temos que esperar o Ocidente mandar uma seringa, mandar um teste. Nas nossas universidades, com esses PhD que se vai descer com carros de luxo, não consegue nem sequer criar um teste de Covid, ou pelo menos fazer alguma coisa. Então, esses enfermeiros hoje têm mais prestígio do que os curandeiros. Mas os curandeiros têm resolvido os problemas que esses enfermeiros não conseguem tratar. O Papá que toca, entre outros curandeiros, criaram mais psicopatas, mais doentes mentais do que muitos, do que dizem que têm diploma enfermeiro. Então é preciso vermos isso. A nossa formação não pode ser uma vaidade. Nós temos que nos formar para ajudarmos a construir esse país. Porque quem se formou sai da universidade bajulador se não se formou. Quem se formou sai da universidade para ir procurar emprego, ao invés de criar emprego, também se não se formou. Claro que o MPLA também cria barreiras às pequenas iniciativas, isso é verdade. Mas quando o indivíduo está a se formar, eu encontrei pessoas, não, estás a fazer curso aqui de Direito. É para já me juristas, você não vai ter emprego. Mas é que ele disse que eu estou a me formar para ter emprego. Eu estou a me formar para ajudar a mudar a situação de justiça do nosso país. E claro, e ajudar a dar emprego, se calhar, para a juventude, ou para a população. Eu não quero ser empregado, eu quero empregar pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Eu, quando me deparo com miúdos e muitos jovens que não sabem ler nem escrever, não estudaram nenhum, eu não me sinto superior a eles. Eu me sinto que estou diante de uma vítima da sociedade, porque não teve a mesma oportunidade que eu tive. Logo, eu, em vez de humilhar essa pessoa, faço de certa forma de mostrá-lo, se ele quiser aprender alguma coisa comigo, e trocar nossas impressões. E o único conhecimento que existe não é um conhecimento científico. Estamos a falar do conhecimento filosófico, ao conhecimento artístico. Então, por que nos envaidecemos muito enquanto que nem uma ampola conseguimos criar? A Covid veio, nos escondemos todos nas nossas casas. Esses PhD de medicina deviam estar lá a criar. Então, fugir Covid por quê? E, entretanto, referindo aqui à questão da educação, o presidente João Lourenço recentemente admitiu que não há qualidade no ensino em Angola. E as opiniões públicas, como é óbvio, estão indignados e questionam se não há qualidade pública, não há qualidade no ensino, como é possível aumentar a propina para 25%? Isto está como se fosse um contraste. Mas essa questão é uma questão que fica no ar. Sim, o que eu queria questionar é como o GNMC sobrevive, trabalha, o que é que faz para conseguir uma renda de modo a poder suster. Eu pessoalizo a questão. Sim, é muito uma bom. vez que os nossos telespectadores ou internautas querem muito saber como é que os ativistas vivem, vivem onde, como vivem e etc. Uma vez que muitos deles também não têm emprego. Por isso a pessoalização da questão. Como é que sobrevive? Muito obrigado. Eu sobrevivo de biscato. E é desse biscato que consigo pagar minha formação, comprar meus livros, né, e pagar o meu transporte. Eu sobrevivo de biscato e também presto serviço ao Observatório para a Coesão Social e Justiça. É uma ONG sem fins lucrativos, então lá não me pago. Dali que metade dos ativistas e dos casos que a gente tem defendido é a custo zero. No entanto, mas continuamos a sobreviver, continuamos a sobreviver de forma heroica, né, de forma heroica. Com a idade que tenho, com a desgraça que assola esse país, se não soubesse se reventar, então já podia estar morto. Tem família, mulher e filhos?
Não, essa é uma pergunta muito apertada. É verdade. Eu tenho família, sim senhora. Mas tem muitos fãs e querem saber um pouco mais da eu vida tenho pessoal. família largada. Uma família largada. Tenho mãe, tenho primos, tenho isso tudo. Então, eles também, de certa forma, me têm ajudado a sobreviver. E sempre que posso, me ajudam a sobreviver. Então, sobrevivo de biscato. Ajudo, de certa forma, a minha família, eles também ajudam-me. E tem sido isso. Mas a nossa luta é mudarmos essa situação para com que cada um de nós, pelo menos num futuro breve, possa trabalhar num setor onde se formou, né? E possa ter formação, possa fazer alguma coisa para sobreviver. Porque a situação que o MPLA nos remete é de indigente, é vivermos como um mendigo. Eu, por exemplo, quando eu fui atropelado pela polícia, fui condenado, não tive assistência médica nem medicamentosa, quebraram meu braço, eu fiquei no gesso durante alguns meses e tenho cicatriz até hoje. Eu estava doente. Houve campanha nas redes sociais para ajudarem a curar o GMMC, percebe? Então é uma vergonha, por exemplo, mas não me envergonha, né? Não me envergonha, conforme já disse no princípio, porque é o Estado que o MPLA nos colocou. Então foi a sociedade civil que fez recolha de donativo e conseguiram dinheiro, fiz o tratamento e hoje estou aqui. Estou melhor e continuo a contribuir para o nosso país. E muito agradecido. E muito agradecido que, não sei de qual, mas eu não cito os nomes, mas há pessoas que muito fizeram, né, para ajudar-me a sobreviver. De forma muito anônima, mas ajudaram a sobreviver. Então, e agradeço essa gente toda, todos esses que ajudaram o GMMC nessa recuperação e dizer que estamos fortes, estamos firmes, vamos continuar a lutar para com que todos os esforços que fizeram por mim e fazem para outros ativistas, amanhã sirva, né, afinal de contas, para os nossos filhos, né? Porque se esse país mudar, já não muda diretamente para nós, mas os nossos filhos terão orgulho de viver num país como esse. Então, o alcance dos direitos civis é a meta. Sem os direitos humanos alcançados, sem a meta dos direitos civis, então outros direitos é uma utopia, né? Eu não estou afim e não critico quem defende as águas. Direito das águas. É normal que exista ativista disto, mas para a nossa realidade, se a vida da pessoa humana não é tida, não é achada, então eu acho que é muita utopia defendermos as águas, né? Mas não está a dizer que não tem direito, tem direito. Mas se não alcançarmos os direitos civis, políticos do povo angolano, então todos os direitos nunca teremos. Ok? Então, os direitos têm etapas. Ok? Como é óbvio, estamos em direto. Está a ser assim a conversa com um músico. Jan MC é o nosso convidado de hoje. Está a ser uma conversa dinâmica e o tempo passou-nos na contramão. Porém, fomos agraciados com mais 1 hora de tempo pela realização. Aqui eu penso, muito obrigado. Em função também daquilo que trouxe na bagagem o nosso querido convidado. Trouxe um conjunto de informação e que não seria possível fazer o programa em menos de 1 hora. Entretanto, o programa vai até às 15h10. E eu volto para ainda para o ambiente político. Certo. Adalberto Costa Júnior, ou seja, há a nível da cidade de Luanda, dístico e panfletos colados nas paredes, e o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, endereçou uma carta à governadora provincial de Luanda, ou ao governo provincial de Luanda, de modos a retirar todos os panfletos que apoiam João Lourenço para ser recandidatado ou reconduzido ao poder, uma vez que a campanha eleitoral ainda não começou. O que é que tem a dizer quanto a isso? Sim, essa medida viola os princípios constitucionais, né? A lei tipifica datas próprias, né, para, afinal de contas, o começo da campanha eleitoral. É normal que se cole papéis com o rosto de João Lourenço e o partido dele, mas aquele dizer João Lourenço reeleito em 2022 presidente da República, aquilo viola claramente os direitos constitucionais. No entanto, mas muito antes do presidente da UNITA lançar este comunicado, já um ativista lançou, um Bazanza, é bom que se diga isto. Um Bazanza lançou o primeiro apelo e, claro, e foi muito mais longe. Disse que, de acordo com o prazo que o Mbanza deu,
Se não se concretizar, então vai se remover aquilo à força. Né? Vai se queimar aquilo, vai se remover aquilo à força. Porque é uma brincadeira. A intenção deles é nos ver de estúpido. Acham que o povo angolano é tão estúpido, de certa forma, que tudo podem fazer, tudo. Quer dizer, para eles tudo é normal. Para eles tudo é normal, mas na verdade não. Nós podemos ser um número ínfimo, né? Minúsculo, se assim for para a sociedade, mas somos atentos. Então, os ativistas estão aqui para fiscalizar todo tipo de atropessos constitucionais. Isso nós estamos aqui a fazer. Mas há órgãos próprios para fazer isto. Não fazem. Porque não lhes convém. É um atropelo à Constituição. A Constituição da República e a lei eleitoral e mais. Mas há órgãos próprios para fazer isto e não fazem. Não fazem. Mas nós, como ativistas, vamos continuar a fiscalizar. E, claro, a UNITA, como o Adalberto Costa Júnior, por exemplo, neste caso, como um dos potenciais, né, candidatos às eleições do próximo ano, também fez o seu apelo e, claro, o MPLA, não sei, viu um comunicado e provavelmente que vai se pronunciar e tem que retirar, que se não retirar, de acordo com o projeto que o Banzanza lançou, o projeto ali, vai remover aquilo à força. Então, vai se arrancar tudo aquilo que tiver na via pública, que for encontrado na via pública, com os dizeres João Lourenço reeleito em 2022. Portanto, não é isso que nós precisamos. O MPLA, ao invés de se preocupar com a reprodução massiva dos dísticos, não precisa fazer isso. O que o MPLA precisa é mudar a condição de vida do povo. O MPLA, no manifesto eleitoral de 2017 a 2022, prometeu-nos 500 mil postos de emprego. Volvido esse tempo, desempregou mais os que já estavam empregados do que empregar pessoas. No entanto, metade dos funcionários do Candando estão desempregados, do Quero estão desempregados, de outros supermercados mais. Os funcionários de algumas televisões que funcionavam de forma privada também estão desempregados. Quer dizer, o João Lourenço, em vez de ajudar o seu povo, a juventude a conseguir emprego, está ajudando a desempregá-los. No entanto, disse que não adquiriram de forma ilícita, por isso, entendemos até aqui, mas há mecanismos racionais que esse presidente deve adotar para dirimir esse conflito. Não receber e desempregá-los. No entanto, qual é o mecanismo que deveria adotar? Sim, o mecanismo não seria. Então, o MPLA, em Angola existe N tipo de empresas públicas, supermercados públicos. O Quero, o Vosso Super e o Popalá é uma rede pública. Mas está a mosca. Nosso Super. Sim, esse nome. Mas está a mosca. Estes super não estão a funcionar. É público. Então, estes privados estavam a funcionar. O MPLA, ou João Lourenço, ao retirar da gestão privada para a pública, significa que em poucos tempos esse também devia deixar de funcionar. E o que aconteceu? Também deixaram de funcionar devidamente. O Quero já não tem produtos. Outros supermercados já não têm produtos porque estão na gestão pública. No entanto, porque nós temos ideia da gestão da coisa pública de forma danosa. Muitos, quando sobem no autocarro público, por ser público, tratam da forma que lhes apetece. Então, se privatizar os bens, de certeza poderá ajudar, né, a arrecadar mais receitas para o nosso próprio país. Não é isso que se fez. Mas é uma ação que o... Sim, é uma ação, mas não é racional. Porque a economia... Ao longo desses 4 anos. Sim, mas é uma ação que não é racional. A economia obedece a... Existe uma figura que chama de racionalidade econômica. A economia sem racionalidade, nada. Então, e a governação a mesma coisa. Tem de obedecer isto. Ou não está a dizer que o João Lourenço devia deixar assim como as coisas estão. Não, devia tomar a medida que tomou. Mas faltou mais racionalidade. Porque não está a gerar bem-estar, não está a gerar o rendimento, desempregou pelo contrário. Então, o privado tem como fim último o lucro. O público tem como fim último a satisfação das necessidades coletivas. Então, o João Lourenço, ao receber um bem que era privado para o público, o fim último seria a resolução dos problemas sociais. Mas não é isso que fez. Desempregou que já estavam empregados. Aqui é um atentado. Então, a preocupação é simplesmente esta. O João Lourenço, em vez de se preocupar com outras coisas, o próprio MPLA, estes senhores que são secretários do MPLA, se querem mesmo ajudar o MPLA, devem se preocupar em resolver os problemas que apoquentam, que impactam as comunidades. Agora, não dá emprego, tira emprego. Não dá casa, tira casas. Agora, está a prometer construir 1 metro de superfície. Esta medida não é racional. É uma estupidez de quem governa. O metro de superfície não é prioritário para nós. Estamos a falar de um país que não tem vias de comunicação,
que liga de município a município, de comuna a comuna, de província a província. Então vamos criar um metro de superfície por quê? Não é prioritário. O povo nesse momento está precisando. O que o povo quer? Porque governar é isto. Governar é prever e resolver os problemas. O que o povo quer? O povo quer emprego. Tudo bem. O que mais? O povo quer emprego, o povo quer alimentação. É isto que o povo quer. E alimentação é uma necessidade primária, não se adia. Já pensou em viver fora de Angola e deixar o país? eu desde 2008 para aqui, nunca quis sair de Angola. Nunca quis sair de Angola. Mas, do mês passado, tenho tido ideias muito, sei lá, para fugir mesmo desse país. Porque isso não está a dar. Isto não está a dar. Este país está mal. Eu tenho dito que esse país precisa descansar. Todos nós devemos tirar férias. Cada um vai num país durante 30, depois vamos voltar. Quer dizer, esse país precisa descansar. Mas depois eu digo que não. Fugir desta situação não é a solução. A única forma de resolvermos os problemas não é fugir dos problemas. É encararmos os problemas. Então estou pronto. Peito para frente para enfrentarmos este regime do MPLA. Para juntos, afinal de contas, juntos, não fugindo, juntos, trazermos uma Angola e construirmos aquela Angola que tanto almejamos. Né? Sem esses dirigentes sádicos, né? Esses lúmpenos que estão na gestão da coisa pública, que tudo fazem de forma errada para se enriquecerem e empobrecerem outro grupo. Então, e precisamos também ajudar-nos a palestrar, a trazer debates para o povo tomar consciência. Essa questão de deixar o país para viver fora, eu relaciono com a questão ligada ao suborno. Sim. Se uma entidade oferecesse 100 milhões de kwanza para deixar o ativismo e neutralizar-se, aceitaria? Eu não aceitaria. Eu não passo há 3 meses, eu recebi uma proposta de 15 milhões. 15 milhões de 15 milhões de kwanza? Sim, 15 milhões. Isso depois denunciamos isso, está denunciado. No entanto, não há dinheiro nenhum que calhe aquilo que é a nossa luta. Porque se fosse por dinheiro, eu ia poder parar de fazer isto faz tempo. O tipo de música... 15 milhões é... Não, mas eu não estou no ser pouco ou muito. Okay. Eu não estou no ser pouco ou muito. E se existe 15 milhões, e que se metem medicamentos nos hospitais. Há muitas senhoras a serem humilhadas nas maternidades. Porque não há luvas, não há isto, porque o pai não comprou, é pobre, ou é miserável. No entanto, se há este dinheiro para dar para algumas pessoas que eles gostaram, que se investem nos hospitais, há escolas sem carteiras, sem giz. Há professores que não têm sapato para ir para a escola. Professores. Né? Então, há pessoas que muito fazem para esse país, não tem isto, que tem aquelas pessoas. Mas também dinheiro não se dá, dinheiro trabalha. Né? Temos que estar claro. Agora, a questão do dinheiro, muita gente levanta esse debate, a questão do dinheiro. O dinheiro em si só é neutro, depende de quem a usa. O dinheiro na mão de boas pessoas cria projetos e planos, impacta a comunidade. Só se construir uma televisão com dinheiro, e essa televisão, os que faz ativismo, sabe, benéutico. Só se constrói uma universidade com dinheiro. Então, o dinheiro em si só não é problema. O problema é o indivíduo que usa de forma errada o dinheiro. E o GMMC com 100 milhões de kwanzas? Não é boa pessoa? O que é que faria? Não sei. Eu não sei. Eu nunca tive esse dinheiro. Eu nunca tive esse dinheiro. Eu não vou conseguir fazer juízo disto. Mas agora, com o pouco que tenho tido, tenho feito muito. Isto posso lhe dizer com toda certeza. Com o pouco que tenho tido, tenho feito muito. Eu tenho uma escolinha. Né? Eu sou formado, eu sou professor filantrópico, eu tenho uma escolinha nas comunidades, na província do Beno. Lá onde o Estado, que gera dinheiro de todos nós, não consigo meter numa escola. Eu dou formação lá, eu tenho escolinha lá. Ajudo e está a custo zero. E vezes sem conta, eu que dou cadernos e batas para os miúdos, porque os pais não têm para onde tirar, são camponeses. Então, com um bocado que eu tenho tido, tenho feito alguma coisa. Agora, se tiver mais que isso, não sei o que poderei fazer, isso já não sei. Mas que eu tenho projetos e planos mais que suficientes, né, para ajudar a mudar a nossa sociedade. Então, mas o que se tem dito é isto. Eu não saio de Angola por obrigação nenhuma. Quanto à venda de manifestação, existe? É apenas uma polêmica inventada? Eu já ouvi também falar sobre isto, mas não tenho realidade, não tenho certeza. Não conhece nenhum Não, ouvimos boatos de pessoas que vendem manifestações, mas não sei como é que se vende, não sei que tipo de praça ao mercado, né, e qual é o preço. Eu não sei mas somente os do MPLA conseguem me dizer que tipo de supermercado tem ido para comprar manifestações. Eu vou para comprar arroz, comprar fogo, eu nunca encontrei uma partilheira a vender manifestações. Mas se existe, eu não sei.
Já não temos tempo, já mas eu vou colocar duas questões rápidas e pedimos brevidade na resposta. Sim. A situação do Nito Alves tem acompanhado? Sim, eu faço parte do movimento que foi criado para ajudarmos a recolher verbas e ajudarmos o irmão Nito Alves. Como é que está atualmente o estado dele clínico? Está em melhoria, está a melhorar, mas precisamos mesmo de um acompanhamento técnico. Hospitalizado ou em casa? Está em casa por enquanto, porque não conseguimos reunir todos os bens necessários para darmos o outro passo. No entanto, assim que a gente conseguir, de acordo aos apoios que temos recebidos, vamos levar o nosso companheiro a um hospital e continuarmos com o tratamento. Ok, muito obrigado. Então, já que tocaste no assunto de Nito Alves, queria mesmo pedir ao povo que, na verdade, a situação que muitos ativistas passam é delicada. No entanto, muitos de vocês não participam das manifestações, só participam nas redes sociais, né? E só estão dispostos a criticar, a partilhar. Tá a ver? Vimos imagens do nosso companheiro a rolar nas redes sociais, mas nunca partilharam nenhuma imagem dele a convocando uma manifestação. Tá a ver? Então, nós somos muito apressados para o mal e nunca para o bem. Esse país precisa de gesto de todos. Nós, como ativista cívico, não precisamos de fãs. Os fãs é na música. Ativista não precisa de fãs. Ativista precisa de companheiros, de pessoas, de parceiros, de aliados, pessoas que juntos se peguem e lutem para mudar esse país. Agora, aqueles que ficam na plateia, assistir a luta, a dirigir, não, aqui tem que fazer isso. Não precisamos de técnicos. Treinadores de bancada, não precisamos no ativismo. Precisamos de pessoas que vêm na luta. Que juntos, de punhos cerrados, lutemos, derrubamos esse governo do MPLA que nos tem retrocedido vezes sem conta. É isso que nós precisamos. Agora, partilhar informações de boatos, de difamações dos ativistas, isso não ajuda, certamente. Agora, tem de dizer, ou estão com o MPLA, ou estão com o povo que sofre. Okay. Mas nós não estamos no ativismo para ser famoso, não é isto. É porque temos comprometimento. E o ativismo não é para fama, ativismo é um ato de coragem. Nós, no tempo do Zaidu sobreviver, do tempo do Zaidu a tempo do Zaidu, não é por dinheiro. Acha que é por dinheiro que estamos aqui? Quantos nossos companheiros morreram? Muito. Quantas vezes fomos detidos? Então é um ato de coragem. E esse país precisa de ti também. Precisamos de todos vocês para mudarmos esse país. Juntos, eu sou Jaime MC e queremos agradecer o convite da TV Hora H. Nós é que agradecemos. Pela oportunidade, vou estar aqui sempre que possível. Foi muito bom.